tinha muita familiaridade com anatomia, então acho que uma das primeiras grandes barreiras que eu enfrentei foi pensar em ter que localizar pontos para inserir agulhas no corpo, sendo que inclusive eu tinha receio de agulhadas, injeções, depois da minha vacina de febre amarela, a primeira que eu tomei que era muito dolorida. Então, foram várias barreiras que eu tive que romper ou superar. E além das próprias dificuldades que a gente encontra quando estuda a medicina tradicional chinesa, que são dos conceitos chineses, entender energia, a gente não vem desse paradigma, né? A gente não nasce ouvindo falar sobre essas coisas. Então, foi um desafio. Quando eu estava para concluir o curso de acupuntura, já estava tentando me imaginar na prática, eu ficava também numa super angústia, assim, de caramba, vai chegar um paciente, eu vou ter que ver o pulso, ver a língua, eu vou ter que anotar na anamnese todas as queixas que o paciente tem. Como que eu vou relacionar todas essas informações, né, a queixa principal, o histórico de doenças, o contexto em que ela vive, as emoções mais frequentes, com o que eu vejo da língua, com o que eu vejo do pulso, para daí, dentro de poucos minutos, né, que é o tempo do paciente sair da cadeira e ir para a maca, eu conseguir elaborar como deixar essa pessoa em equilíbrio, que sintomatologia ela tem, se eu já consigo classificar em algum tipo de síndrome ou não. E um grande receio que eu tinha era, será que a pessoa, nesse tempo que eu vou levar, vai achar que eu não sei fazer isso, vai ficar incomodada? Eu tinha alguns incômodos, assim. E aí o que foi me ajudando foi, primeiro, dar nome para os meus medos, né? Quais eram as minhas dificuldades. E aí como fasear mesmo o medo, como traçar submedos onde eu conseguisse dar conta de cada um de alguma forma para permitir que a minha atuação como acupunturista acontecesse. Então, acho que como eu contei para vocês, primeiro, uma das maiores dificuldades que eu tinha era de localização de ponto, anatomia, sempre tive muita dificuldade com isso. Então eu peguei todos os pontos que a gente usa, dos 5 elementos, para tonificar e para dispersar. E aí eu fiz uma colinha. Eu peguei um papel sulfite, dobrei na metade e coloquei um por um e coloquei na minha língua. Como que eu vou encontrar esse ponto? Alguns eram mais fáceis, né? Até já sabia de cor por ter usado em ambulatório, na escola. Outros eu não tinha essa sabedoria, essa similaridade, assim, né? Essa proximidade com o ponto. E aí eu anotava a forma que eu ia encontrar. Então eu usava muito a ideia do Tsum, né? Do Kun da distância, que sempre me ajudou a me orientar a encontrar o ponto. E alguns ossos, obviamente, eu tive que ir aprendendo e com o tempo eu fui aprendendo o nome deles e como localizar, onde que é a parte do músculo, enfim. Foi muito importante eu não me cobrar tanto, porque senão eu paralisava e aí eu não conseguia. Bem aquela questão que o ótimo é inimigo do bom. Se eu ficasse me cobrando demais para já saber qual era o ponto sintomático de todas as doenças, de todos os sintomas, ou melhor, e nem existe isso, né, mas a gente se cobra no início, eu não ia dar conta, eu não ia conseguir. Então, primeiro eu coloquei esses pontos para deixar a pessoa em equilíbrio, que como eu disse, a minha primeira escola de formação foi a ABA, que foi a escola dos 5 elementos. Então, a gente sempre usou muito o pulso para verificar onde estavam os desequilíbrios energéticos, e a proposta da escola dos 5 elementos é deixar todos os meridianos na mesma toada, na mesma pulsação de energia, para daí a pessoa se encontrar em equilíbrio. Então essa primeira parte estava garantida. Eu já sabia pegar o pulso, já sabia localizar os pontos que tonificavam e dispersavam, deixava minha colinha, quando a pessoa deitava na maca, eu deixava a colinha do lado das agulhinhas, do álcool, algodão, e aí eu ia conseguir fazer essa parte. A segunda etapa eram os pontos para a gente trabalhar os sintomas que o paciente traz. E aí, para mim, foi muito importante lembrar daqueles mais que a gente utilizava no ambulatório da escola. Então, eu lembrava sempre, né, dos pontos para a parte emocional,
E aí tinham algumas opções que a gente já utilizava com frequência no ambulatório, e aí eu já tinha conhecimento de como localizar. Então, VC17, Intan, VG20, C7, CS6, esses já eram mais básicos e eu já tinha mais familiaridade. Para dor, bexiga 60, IG4F3, quando que pode, quando não pode utilizar. Para problemas digestivos, E36, ponto zar alto. Então eu já tinha algumas cartas na manga para as queixas mais básicas e principais que os pacientes traziam. E obviamente eu tinha meus medos, meus receios, e eu levava depois para os professores. A sorte que eu comecei a praticar também logo no final, então eu ainda tinha esse contato também direto com os professores. Eu lembro que o Dr. Evaldo, da ABA, ele me ajudou muito em algumas angústias que eu tinha, que eu falava, puxa, e se eu não localizar exatamente o lugar do ponto, e se eu colocar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, porque eu tinha essa dificuldade de localização. Ele falava, Marcelo, o que mais conta é a sua intenção. Se você está com uma boa intenção na hora de praticar, se você de fato acha que aquele é o lugar do ponto, vai fazer um efeito bom. E eu ficava tipo, tá bom, vai, sei da minha intenção sempre, né, é boa com o paciente, mas mesmo assim eu me cobrava muito mais. Eu acho que é importante a gente saber lidar com essa autocobrança nesse sentido de, tá, sempre vou buscar melhorar. Mas ao mesmo tempo é muito importante a gente ter alguém também que estimule, que incentive a gente, porque eu acho que se eu não recebesse esse tipo de estímulo, eu acho que eu estaria travada até hoje. Eu também tinha dúvidas de, puxa, eu vou pôr o IG4. E aí você vai ler, ele exerce várias funções, né? E aí eu ficava, doutor Evaldo, qual o efeito que vai fazer? Eu escolhi esse ponto, às vezes, sei lá, para tirar dor, associado com um outro ponto, mas ele também é bom para regular o intestino, ele também tem as funções até espirituais dele. E como que eu vou saber o que o corpo vai fazer? E ele ficava também, não tente controlar tudo, você não controla. Confia na sabedoria do corpo do seu paciente, o corpo vai saber que efeito fazer, o que o corpo precisa e vai buscar uma harmonia, né? uma homeostase natural do corpo. Então confia nesses movimentos energéticos que acontecem na vida. Né? Só faz o seu trabalho e espera. Eu me cobrava demais também na primeira sessão que já surtisse um super efeito, que eu fizesse o tratamento completo. Só que ao mesmo tempo também foi importante eu entender que nem sempre é em uma sessão, que existe um processo que vai acontecer, tanto meu como do paciente, né? E confiar também que o universo é sábio e a gente vai receber aquela pessoa que a gente precisa naquele momento, né? Tem coisas que de fato a gente não tem controle. E foi muito importante eu conseguir identificar isso no processo. Então, eu ter essa segurança de que só naquele atendimento, se eu conseguisse fazer um equilíbrio energético legal, já seria ótimo. Ainda mais se eu associasse com um ou outro ponto sintomatológico. E aí confiar que depois daquele atendimento, eu sempre separava um tempo para ler o caso, para ler de novo a anamnese, verificar o que eu encontrei no pulso, e aí verificar que técnicas que eu conheço para esse tipo de queixa, quais que eu poderia experimentar. E aí ter essas cartas na mangas, eu lembro que eu anotava assim do lado da ficha do paciente para também verificar assim, que forma que o paciente vai vir hoje, daí qual técnica vai ser melhor eu experimentar naquele atendimento. Conforme eu fui conseguindo fazer este movimento, a segurança foi vindo. E aí eu fui também desenvolvendo essa segurança de, puxa, eu já tentei essas técnicas, essa técnica funciona melhor em tal sintomatologia ou em cada momento da fase do paciente. E é aí que a gente vai criando mais corpo, né? Mais segurança na hora da prática profissional. Mas o que eu queria trazer é isso, a importância da gente olhar para todos os medos e dar alimento para cada um deles, para a gente não paralisar. Tem pessoas também que se cobram muito para saber que pontos que a gente usa para tais sintomas, né? Para mim foi muito importante a prática mesmo, porque conforme eu escutava a história do paciente e eu utilizava aquele ponto para aquele paciente,
a gente vai memorizando, né, a imagem do corpo do paciente, o lugar que eu fui, que intuição que eu tive naquele momento, e aí depois de relacionar com tantos pacientes que eu atendi com queixas de estômago, tantos pacientes que eu atendi com dor musculoesquelética, a gente vai decorando e isso vai ficando muito familiarizado por nós, apropriado. Então, a gente conseguir também se dar esse tempo dessa prática. É muito importante a gente ter esse equilíbrio, né, entre a teoria e a prática, porque também nem sempre é só a teoria que vai dar segurança profissional para a gente na hora de praticar. Porque às vezes quanto mais a gente sabe, mais bloqueios a gente tem de para buscar o que é aquilo perfeito, para dar conta, para não fazer diagnóstico errado. Então, às vezes, a gente precisa ter esse equilíbrio também, né, entre prática e teoria. E conseguir dar esse limite de até aqui tá bom, até aqui eu posso ir, não vai fazer nenhum efeito ruim e eu vou experimentar. Porque depois eu vou fazer esse movimento de expansão yang, para depois fazer esse movimento yin, o paciente já foi, deixa eu sentar, deixa eu olhar, o que aconteceu nessa sessão. Na sessão seguinte, o que ele trouxe, que ele sentiu de efeito, o que falta ainda, para daí eu conseguir fazer mais um movimento de expansão naquele movimento espiral que é, né, do nosso equilíbrio, já tendo refletido algumas coisas e fazendo um movimento novo de expansão, diferente do primeiro. Então, acho que é essa constância que é importante, lembrando que a gente trabalha com energia, e energia parada facilmente fica em desequilíbrio, provoca algum desequilíbrio, algum bloqueio, alguma dor, alguma estagnação. Então, também na gente, né? Então, também pensar nesse nosso movimento profissional, que seja um movimento contínuo e sempre busca de melhora, obviamente, mas também respeitando as nossas limitações, que aí a ideia, né, e o essencial é que esse movimento ele continue sempre. Esse foi o movimento que aconteceu comigo. Depois de um tempo de trabalhar na escola dos 5 elementos, eu senti necessidade de aprender um pouco mais da medicina tradicional chinesa moderna, né, um pouco mais de Maciossia, Jeremy Ross, e entender mais sobre as síndromes. Eu não tinha tanto esse conhecimento antes. E aí foi importante eu ler alguns textos de Jeremy Ross, que ele até relaciona as duas escolas, quando que é melhor utilizar uma, quando é melhor utilizar outra. E aí eu fiz esse movimento também de recolhe tudo que eu sei, deixa eu me esvaziar e aprender uma escola nova, diferente, um jeito novo de olhar para a energia, para o movimento energético, para as camadas de energia no nosso corpo. Um jeito novo de fazer diagnóstico que eu não utilizava antes, tanto língua. E aí agora está sendo um movimento de expansão um pouco diferente também. E tendo conhecimento, né, da língua e o que traz de classificação de síndromes, depois pegar o pulso, o que traz na questão dos 5 elementos, olhar essas duas, identificar o que vai ser melhor para aquele momento na atuação. E então também tem sido um outro desafio. E ainda dei continuidade também aos estudos, agora fazendo parte mais proximamente da rede I, dos estudos da medicina clássica chinesa, e também bebericando um pouco dessa sabedoria que tem milenar chinesa e tentando trazer para a prática clínica, para a minha postura terapêutica e para a identificação da saúde do ser humano com esses conceitos da medicina clássica. Acho que a ideia é essa, né? A gente sempre continuar nesse movimento respeitando os limites, a etapa de desenvolvimento que a gente tem. Uma outra informação muito importante que me passaram foi a parte de memorização. Eu acho que eu agradeço demais os professores que eu tive desde o início, que eles nunca me cobraram decoreba. Eles falavam assim, nossa, a gente tem mais de 360 pontos no corpo, como que você vai decorar todos? Não se cobre isso. Então, eles sempre estimularam a gente ter pastas, e nessas pastas a gente colocar o receituário, a gente tinha dividido por sistemas e por sintomas, quais são os melhores pontos, os mais indicados para tais efeitos, ou até das próprias técnicas, então técnica para dor, quais que eu tinha, em todas as opções,
os microsistemas, colocar os mapas dos microsistemas, vasos maravilhosos, os meridianos secundários. Eu tinha tudo isso na pasta. Por um breve período eu tinha até receio de mostrar a minha pasta para os meus pacientes, que eu falava, puxa, eles vão ver lá eu consultando, né, no livro. Eu ficava insegura com isso também, de que imagem que eu passaria para eles na época. Mas ao mesmo tempo foi na prática que eu fui tendo outros feedbacks deles. Quando eu abria a minha pasta para procurar alguma coisa rapidinho, eu falava, puxa, eu lembro disso daí, eu lembro que eu tenho uma coisa importante para pôr para isso. E aí eu abria, eu lembro que a reação dos pacientes, eu tive uma paciente que falava, nossa, como você estuda, nossa, como é bem feita a tua pasta. E aí tive o retorno também de um paciente antigo que ele falava, nossa, que bom ver você procurando e que você lembra que alguma coisa pode funcionar para isso. Eu lembro que eu tive retornos tão positivos e que foram me ajudando a construir essa postura consultiva, de consultar livros, pastas e ter... Acho que foi tão gostoso porque também transformou a minha postura terapêutica. Os meus pacientes, eles reconhecem isso e hoje em dia é muito falado que eles gostam de ir lá para estudar a saúde deles junto comigo. E às vezes, porque era isso que acontecia, às vezes eu dava o livro para o paciente, falava, olha, eu vi um negócio legal que eu acho que vai ser importante para você, dá uma lida nisso, vê se faz sentido. E a gente tinha essa troca também. Eu li muitos livros que os pacientes se identificaram e me trouxeram para eu participar daquela construção junto com eles. E acho que é uma troca muito importante. Esses dias até recente, algumas amigas minhas pediram alguns conteúdos das minhas pastas. Então eu decidi que eu vou compartilhar um pouco mais esses estudos. Eu abri já uma pasta no próprio site da minha clínica e lá eu vou disponibilizar alguns resumões que eu fiz, conteúdos de estudos que eu fiz e que eu fui compilando tudo de uma forma prática, porque na pasta eu deixava bem prático, assim, né, para ouvir a queixa e lembrar que eu tinha algo escrito lá para já consultar e utilizar na hora da sessão. Então, pretendo dividir isso com vocês, tá lá no site.